Me sinto muito feliz, né, por ter sido convidado e por ter a oportunidade de estar aqui. Acredito também que todos nós consideramos esse momento na vida da nossa caminhada paroquial um momento de graça, um momento em que Deus nos concede para que renovemos nossas forças, nossa esperança e continuemos trilhando o caminho do Senhor, para que não erremos a nossa meta, para que, orientados por Jesus, caminho, verdade e vida, nós sejamos um povo que experimenta já aqui o reino de Deus acontecendo e vai caminhando em direção ao reino definitivo, convidando muitos outros, somando força com muitos outros, para que estes também, nossos irmãos e amigos de caminhada, possam ter a mesma sorte que nós, conhecer o amor de Deus, acreditar nele e ir em frente levando esse amor, sabendo que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos é o maior mandamento que nós podemos assumir e viver em nossa vida. Hoje havia aqui um slide, nós podemos até recolocá-lo, do início da nossa missa, que traz o tema para a nossa reflexão. E o slide diz assim, que Santo Antônio é bússola orientadora e porto seguro para a nossa vida. Era o primeiro que estava aqui antes de nós entrássemos. E é interessante essas duas palavras que aparecem no tema de hoje: bússola e porto seguro. Quem de nós já viu uma bússola, teve uma bússola nas mãos? Então, bússola é um aparelhinho que serve para dar a direção. Ele tem um ponteiro organizado dentro dos pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste, e o ponteiro dele é imantado e sempre tende para o norte. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, se a gente se sente perdido, a gente pega a bússola na mão e o ponteirinho vai para o norte. E se a gente conhece bem os pontos cardeais e sabe para onde a gente quer ir, eu tenho que ir para o sul dessa localidade, então a bússola vai me orientar. É para essa direção que você tem que ir. Não, é para aquela ali. Então é um aparelho imprescindível, um instrumento imprescindível, principalmente na época das navegações, e quando precisava-se, né, saber como que sai da Europa e vem para o Brasil, como que a gente vai fazer isso, né? Na época de Santo Antônio ainda não havia as navegações, mas um pouco depois isso se tornou muito necessário. O que foi evoluindo e hoje foi substituído pelo GPS. Então muita gente hoje tem um GPS, às vezes no celular, às vezes no carro, você coloca o endereço para onde você quer ir e ele vai te orientando até você chegar lá. É interessante então, bússola é esse instrumento que indica o caminho. Olha que interessante, hoje nós estamos celebrando o nosso padroeiro como alguém que aponta o caminho. A gente pode dizer que hoje com toda convicção, ele não é o caminho, ele não é a meta, ele não é o destino nosso, né, onde a gente quer chegar, mas ele é alguém que mostra para nós por onde nós devemos ir, a quem nós devemos ir, com quem nós devemos ir. E se nós queremos trazer um pouquinho daquilo que já celebramos no domingo, que eu acredito que está ecoando aí na nossa vida, e a gente repete a cada celebração a voz, a palavra daquele centurião romano que conversa com Jesus no Evangelho que estudamos domingo, nós vamos saber que a palavra de salvação e de vida eterna, capaz de transformar tudo na nossa vida, é Jesus. Então podemos ter certeza que o nosso padroeiro é uma bússola que aponta para Jesus. Ao estudar tudo aquilo no comentário inicial, né, sobre os feitos de Santo Antônio, ao celebrar nas orações, né, os seus feitos, a sua fé, a sua dinâmica, a sua pregação, nós estamos celebrando essa realidade. Nós estamos celebrando Santo Antônio como um instrumento que nos leva para aquele que é capaz de salvar a nossa vida e nos confortar nos momentos de tribulação. Interessante também é a palavra Porto Seguro. Porto Seguro, inclusive, é o nome de uma cidade aqui no Brasil. É um lugar, às vezes, até bastante visitado. Faz poucos dias a gente estava acompanhando, né, as dificuldades do Brasil, porque produziu demais, uma superprodução agrícola, e aí estava tendo um problema de escoamento dessa produção, porque os portos do Brasil estavam com uma capacidade reduzida de fazer isso. Então é interessante a gente pensar nisso também. Às vezes fala Porto Seguro, ali dá a impressão que o Santo Antônio seria o espaço de chegada. E não é. Se a gente analisar bem essa realidade, para que serve um porto? O Brasil, o Paraná, produziu muita soja, muito milho, etc. Os caminhões vão até o porto. O porto é um lugar seguro, tranquilo, favorável para que essa carga seja embarcada e vá
até a China, até os Estados Unidos, até outro local, e chegue lá e alimente outras pessoas. Da mesma forma, outras mercadorias vêm de outros lugares, chegam até o porto, e do porto é distribuído para o Brasil, para nós, nem chega até nós. Às vezes uma peça de roupa, às vezes um aparelho tecnológico, às vezes outras coisas. Olha que ideia interessante essa também. Que palavra riquíssima para a gente poder pôr analogia, comparar ao nosso padroeiro e também pedir a Deus a graça de a gente viver essa realidade. Nós hoje então celebramos Santo Antônio como alguém que é, na sua história, na sua vida, embora muitos séculos depois, um espaço onde a gente pode renovar as forças, encontrar condições para fazer o amor de Deus continuar indo, chegando a outros corações. Falei aqui do alimento, da produção agrícola, falei dos aparelhos, das outras mercadorias, mas o que é mais fundamental a gente fazer é passar pelo porto da nossa vida e chegar ao destino correto. É o mandamento maior que hoje nós celebramos, o amor. É aquilo que hoje nós escutamos na primeira leitura, a fé na providência de Deus, Deus providenciará. É aquilo que nós escutamos também na primeira leitura, que a misericórdia de Deus seja abundante na tua vida e derramada sobre ti, na conversa, na oração entre Tobias e Sara. Então, tudo isso nós precisamos. Na celebração e na oração belíssima do salmista de hoje, rezando pela família e pedindo que ela seja um lugar onde frutifique o amor de Deus, as graças, as bênçãos, nossa vida, minha vida de devoto de Santo Antônio, nossa vida de paroquiano da paróquia Santo Antônio, nossa comunidade precisa ser a semelhança deste homem, um lugar onde as pessoas consigam encontrar formas de continuar levando em missão o amor de Deus a muitos corações. Bússola, o instrumento que indica para onde. Porto seguro, o lugar onde a gente vai organizar a nossa vida para distribuir esse amor que o Senhor derrama abundantemente em nós. E as consequências de tudo isso, podemos ter certeza, são os corações atribulados agora, alcançados pela graça de Deus, e mesmo diante do sofrimento, muitas vezes sem poder nos livrar dele, nós vamos ter força, condição, e vamos perceber que ele está sendo aliviado pela mão poderosa do Senhor, pela sua mão amorosa na nossa vida. Santo Antônio interceda por nós e nos ajude a superar todos os desafios e ir em frente sempre. Para concluir, outro dia eu li um texto que o Papa Francisco falou em homilia, no dia 4 de maio, e ele abordava os grandes desafios do nosso tempo. E eu creio que dá para a gente associar isso à intercessão de Santo Antônio. E ele dizia, um primeiro grande desafio é a tendência que nós temos de não enfrentar os problemas da vida e ficar sempre querendo ser criança, adolescente, não amadurecer. E ao viver essa realidade, nós podemos ter certeza que nós somos confrontados com a vida e vamos avançando, amadurecendo de modo especial na fé. Outro problema que a gente encontra é muitas vezes aquela questão quanto à educação na família ou ao nosso redor, ou se protege demais, proíbe demais, e tudo demais, ou o contrário, se libera demais. Um liberalismo total, nem um limite, nem uma regra. Então Santo Antônio aponta como instrumento de Deus, bússola e porto seguro, para o equilíbrio, a medida do meio, a gente encontrar formas sábias de poder transmitir a fé, de buscar se auto-formar e educar e nos educar em comunidade para ir em direção a Deus sempre mais. E o terceiro desafio, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar sobre isso e pedir a Deus a graça de superar essa tendência, é a tendência do provisório, que a gente pode resumir naquela frase muito conhecida, que seja eterno enquanto dure. E tudo muito provisório. E a gente sem capacidade de tomar decisões definitivas na nossa vida, na liberdade que Deus nos concede. Que Deus assim nos ajude a entender que liberdade é a gente poder escolher coisas que são favoráveis, boas para nós e para os outros também. E a escolha definitiva que a gente precisa fazer, definitiva quer dizer para sempre, é escolher Jesus para ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, a palavra de salvação na nossa história. Que assim sendo, hoje a gente sai daqui pela intercessão de Santo Antônio,
que hoje foi apontado para nós como bússola, como porto seguro, saímos daqui hoje um pouco mais decididos a acolher Jesus como aquele que tem a palavra de salvação definitiva na nossa vida. Vamos ficar em pé pedindo a Deus que venha com sua misericórdia, nos fortalecendo e nos ajudando a viver esse projeto de vida e salvação, sob a intercessão do nosso padroeiro. Nós vamos agora apresentar a Ele nossas orações em forma de preces.